Irmãos queridos, que a graça e a paz do nosso Deus seja sobre todos. Esse é o nosso devocional Momentos com Deus, da família central de Praia Grande. E nesse momento iniciaremos cantando um hino que fala sobre o amor fraternal. Hino de nosso cenário, cantor cristão, de número 381. Cantemos. Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui, concede que sejamos um corpo só em ti, contendas e malícias, e longe de nós vão, nenhum desgosto impeça a nossa comunhão. Se tua igreja toda andar em santa união, então será bendito o nome de cristão, e assim o que pediste em nós se cumprirá, e todo mundo inteiro a te conhecerá. Glória a Deus. Vamos ler neste momento um texto de Lucas, capítulo 15. Não farei a leitura do texto completo, que são 32 versículos, mas farei, na medida que for falando, nós citaremos os versículos. Mas o texto inicia assim: E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E Jesus lhes propôs esta parábola, dizendo: Aqui nós temos 3 parábolas muito importantes, muito conhecida, que se tornou um clássico neotestamentário. Esse texto de Lucas, teologicamente, é conhecido como o capítulo dos perdidos e achados. Neste capítulo 15, o evangelista Lucas narra 3 histórias contadas por Jesus, ou 3 parábolas. Então, ele começa com a história de um pastor que tinha 100 ovelhas e perdeu uma. E ele deixa as 99 no deserto e volta a procurar a ovelha perdida até achar. E a segunda história fala de uma mulher que tinha 10 dracmas e ela perdeu uma dracma, mas procurou até achar a dracma perdida e achou. E fala também, por último, um homem que tinha 2 filhos. O mais moço desgarrou-se e perdeu-se longe do amor do pai. Então, essas 3 histórias ou 3 parábolas que trata aqui de um assunto importante que está muito ligado à nossa sociedade do momento, ao nosso contexto existencial como igreja, como família, valores e como pessoas perdidas e achadas. Então veja que a primeira história fala de uma ovelha perdida que foi achada pelo seu pastor.
ele diz: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Então, esse texto fala maravilhosamente de que o amor de Deus pelas suas ovelhas, ou seja, pela humanidade, é tão grande que todos nós temos um valor especial. E Deus está sempre em busca, não daqueles que já estão tudo arrumado, com a situação boa, mas daquele que está perdido. E Ele deixa aqui as 99, os salvos, os sãos, e vai em busca daquele que se encontra perdido, longe do amor do Pai. Então, esta primeira história fala também de ovelhas, ou membros daquela igreja que se perdeu ou se perdem dentro e fora da igreja. Mas, de modo geral, nós podemos ver tanto esse lado quanto a questão também da humanidade. A segunda história, ou a segunda parábola, fala da dracma que estava perdida e foi achada. Então, Lucas 15, de 8 a 10, relata que uma mulher tinha 10 dracmas e perdeu uma. E ela procurou de maneira caprichosa. Aí, como não se achava, então ela resolveu varrer toda a casa, no objetivo de que a moedinha viesse junto com a poeira. E assim ela fez, e ela achou a dracma perdida. Aí ela se alegra com as suas vizinhas, porque estava perdida a dracma e foi achada. E por último, fala de um pai, que tinha 2 filhos. Então, fala do filho perdido que foi achado. E esta última aqui, que vai até o final do capítulo, verso 32, então narra exatamente essa história. Esta última história é conhecida como a história do filho pródigo. E apresenta 2 filhos. O mais moço, que se perde fora de casa, e o mais velho, que se encontra perdido dentro de casa. Parece uma história um tanto confusa, mas muitas vezes o que acontece é exatamente isto. Temos pessoas que se perdem fora de casa, às vezes nós temos na nossa família, na família de alguém, a família grande, que fala: aquele é o ovelha negra, viajou, foi embora, usou drogas, foi fora de casa. Mas muitas vezes, dentro de casa também, temos filhos perdidos, que não se encontra, que não se encaixa, que não tem comunhão com o Pai. Porque exatamente aqui esses 3 filhos, aliás, esses 2 filhos, falam exatamente desse retrato da família de hoje. Filhos, perdeu-se fora de casa, nas drogas, na prostituição, na corrupção. Outros se perdem dentro de casa, no WhatsApp, na internet, na preguiça. Mas o que esse texto chega para nós, que Lucas narra, que essas 3 histórias, simples em sua narrativa, porém profunda em seu conteúdo, fala exatamente do grande amor de Deus em busca daqueles que estão perdidos, da ovelha que se perdeu, se desgarrou do rebanho, mas que o Pai quer trazer para perto. E fala que no final de cada história houve festa, houve alegria, houve comunhão. Também a dracma que se perdeu, que fala de valores, muitas vezes perdido dentro de casa, valores familiares.
que se perdem. Quantas vezes nós nos perdemos diante da televisão, das novelas, das notícias falsas, e nos entregamos de tal forma e ficamos perdidos. Mas também, amados, temos aquela outra história, que muitas vezes é o que nós queremos, e que o Pai aqui busca aqueles que estão perdidos, recupera valores familiares, que na sua maioria se perde dentro de casa, e mostra também o amor do Pai em um esforço sem igual para trazer para perto tanto o filho que estava perdido fora de casa e o que estava perdido dentro de casa, mas que não havia comunhão e que precisava desse momento, dessa comunhão, dessa unidade. É o que nós precisamos, como família, como nação, como igreja, de estarmos unidos, para que tenha comunhão, para que haja festa nos céus, como diz o texto, e assim haverá festa nos céus pelos pecadores que se arrependem, porque nós estamos aqui, porque Deus nos trouxe para perto. Oremos. Pai querido, em nome de Jesus, diante da Tua palavra, Pai, desse devocional, nós nos colocamos aqui como aqueles que fomos achados para o Teu louvor, para a comunhão, para a unidade, para a força, para vivermos o dia a dia com o Senhor. Assim, Pai, permita que sejamos achados a cada dia e que sejamos fortalecidos pelo amor de Jesus, revelado na cruz do Calvário, para nos salvar da maldição do pecado e nos trazer para perto de si. Assim nós oramos agradecidos por este momento, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. E aqui, amados, fica o nosso aperto de mão, o nosso abraço bem carinhoso do amor do Pai e também o nosso beijo para você. E a pastora e a sua saudação. Beijo, fiquem na paz, fiquem na presença de Deus. Amém. Graças a Deus.